estudar a lição, vamos finalizar a nossa lição 4. Vamos abrir ela aqui, né? Chegamos ao último dia da nossa lição 4, que como tema, esta é a minha história. História de quem? História de Paulo, meus amigos. Hoje, sexta-feira, dia 24 de abril, de nosso POF, conclusão. Então já se inscreva no nosso canal, para mais pessoas. Manda para aquele amigo que pensa em desistir, mas que desistir não é uma opção. Mande para ele nesse momento. E vamos lá aprender a história de Paulo. Paulo, né, era um missionário muito conhecido, né? A sua fama já estava crescendo e tinha chegado a muitos locais na Ásia, no Oriente Médio, né? Estava só crescendo a visão de Paulo. Só que tinha um povo que não gostava de Paulo. E esse povo era o que tinha que mais gostar de Paulo, que eram os judeus. Dentro de Jerusalém, a capital do povo de Deus, né? Jerusalém. Mas que nesse momento estava corrompida. Não estava mais igual antes, no período de Davi, no período de Salomão. Não estava mais neste período. Essa é uma Jerusalém corrompida. E aí, Paulo sabia que se ele voltasse a Jerusalém, não ia dar muito bom para a sua pedra, né? Ele sabia que ia sofrer muitas perseguições dentro de Jerusalém, pois quando ele saiu de Jerusalém, já não saiu com bons olhos. Agora imagina agora. E aí, mas ele tinha um propósito ali, ele não foi à toa. Porque a pregação do evangelho tinha sido muito pregada em Jerusalém. Né? Era praticamente a cidade mais pregada. Mas tinha que dar o que? As ofertas dos gentios que enviou para os justos, pobres judeus. Né? Para dividir, para dar oferta, com dedicação e sacrifício. Mas que ele sabia que não saiu muito bem, não saiu muito bem. Porque o povo nem esperou Paulo chegar assim que já fizeram o quê? Aprisionaram Paulo, né? Para que a sua perseguição tivesse mal começado. Mas por que, irmãos? Por que os judeus tinham tanta raiva de Paulo? Eu já falei que eles tinham, mas por quê? É porque os gentios estavam crescendo cada vez mais. E Paulo era quem liderava. E Paulo não era judeu, Paulo era gentil. Ele liderava os gentios. Os gentios eram quem? Eram todos aqueles cristãos que não eram judeus. Olha só. E desde o começo que Deus separou, o povo judeu já tinha começado esse preconceito contra os outros povos. Lembre-se dos samaritanos, né? Os judeus odiavam os samaritanos. Quando Jesus foi lá se encontrar com a mulher samaritana, a mulher samaritana estranhou. Como pode o senhor judeu falar comigo? Porque nem falar podia falar, né? Porque eram povos diferentes. E aí fez com que os judeus tivessem muita raiva de Paulo, né? Aí Paulo, que era muito sábio, em vez de se defender, né? Porque ele sabia que era difícil sair daquela situação da multidão enfurecida. O que ele fez? Ele testemunhou. Ele decidiu silenciar a multidão testemunhando sua experiência de conversão, que o transformou de Saulo em Paulo. Isso tudo foi muito importante para que muitos se arrependessem, se convertessem e defendessem o que era correto a partir daquele momento. Não é verdade? Paulo foi muito importante, não só nesse momento, mas assim como os outros. É uma grande história de um sobrevivente que escolheu seguir a Deus em vez da sua própria vontade de ser vivo, né? De sobreviver. Amém? Agora vamos ler 2 comentários. O comentário é de Ed Rickenbach, que ele diz: coragem em fazer o que você está com medo de fazer. Não pode haver coragem a menos que você sinta medo. Como é que você vai ter coragem se você não tem medo? A coragem sobressai o medo. Então, para você ter coragem, você tem que ter o medo. Exatamente isso, Paulo. Paulo não tinha medo? Pelo contrário, como todos nós pecadores, nós temos medo de morrer. Mas que a coragem sempre sobressai o medo. E aí fez com que Paulo sobressaísse com da coragem, né? Sendo um homem muito corajoso. O segundo comentário é de Stuart Bristol. Uma testemunha é alguém que, por explicação e demonstração, dá evidência audível e visível do que ela tem visto e ouvido, sem ser impedida pelas consequências de sua ação. Isso é uma testemunha. É aquela pessoa que explica, demonstra tudo o que ela passou,
não para se vangloriar, não para isso, e sim para demonstrar do poder de Deus e quanto que ela mudou a sua vida e como que ela pode mudar a sua vida. Assim como Paulo fez, foi uma testemunha exemplar. Mostrou que se ele, que era uma pessoa terrível, mudou, e vocês irão mudar quando? E aí, fique a mensagem. Isso não é só para o povo naquele momento, sim para nós hoje. Nós temos que ser transformados. Nosso coração tem que ser regenerado para que nós vamos ser pessoas diferentes e pessoas exemplares em todos os locais do mundo. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais um dia. Estamos sempre aprendendo mais Santa Mensagem. Muito obrigado, Senhor, por mais uma lição. Que venhamos seguir o exemplo de Paulo. Sermos testemunhas fiéis. Em nome de Jesus. Amém. A história não acabou. Amanhã vamos começar um novo ciclo da vida de Paulo. Vai ser o quê? Coragem diante do tribunal é legal. Estudamos que coragem sobressai o medo. Então foi isso que Paulo fez. Foi julgado por muitas pessoas, mas que pelo intermédio de Deus, ele conseguiu ser livre e saiu de Jerusalém para ir para Roma. Como? Vamos estudar a partir de amanhã. Fique ligado e fique conosco.